Conforme dissemos na abertura, estivemos no final de semana que passou no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde o Dr. Leandro Zimmermann, cardiologista que é maratonista e que é chefe do setor de eletrofisiologia do Hospital Moinhos de Vento, concedeu uma entrevista exclusiva. Ele que foi o médico que operou Renato Portaluppi, fez um procedimento cardíaco para tratar aí o treinador do Grêmio de uma fibrilação arterial. Pode rodar a entrevista. Estamos aqui no Hospital Moinhos de Vento para conversar com o Dr. Leandro Zimmermann, ele que é chefe do setor de eletrofisiologia do Hospital Moinhos de Vento. Ele foi o responsável, na semana passada, por um procedimento cirúrgico que passou o treinador do Grêmio, o Renato Portaluppi, que tinha um problema de fibrilação atrial. Foi feita uma ablação. O que é essa doença, essa patologia, fibrilação atrial? Quem ela atinge, doutor Leandro? Mais homens, mais mulheres, crianças, jovens, velhos? Que problema ela traz na vida das pessoas? Perfeito. Fibrilação atrial é uma arritmia. Arritmia é sempre que o coração do ritmo sai fora do normal. Tá? Então, tem vários tipos de arritmias, algumas que são graves, outras que não são, algumas que tem que tratar, outras que não. A mais comum é a fibrilação atrial, que é uma desorganização da parte de cima, que são os átrios. Então, o coração fica todo irregular. Ao invés de bater regular, um batimento atrás do outro, vem um, vem outro, e o coração fica irregular. Isso. E o que a pessoa sente? Isso. Em geral, a pessoa sente palpitação. Sente o coração disparado e sente o coração batendo fora do ritmo. As pessoas dizem, parece que tem uma batedeira no meu peito. Isso é o mais comum. Fibrilação atrial é uma arritmia que dá mais em homens, mas o grande fator aqui não é o sexo. O grande fator aqui é a idade. É uma arritmia que aumenta com a idade, até os 40, 50 anos dá pouco, e a partir daí começa a fazer uma curva logarítmica, daquelas curvas que vão cada vez subindo mais rápido. A partir dos 70 anos, 5% da população tem, a partir dos 80 anos, 10% da população tem. Então, basicamente, a questão idade é uma questão importante mais do que a questão sexo. O homem tem mais, criança praticamente não tem, a pessoa de idade realmente tem bastante. Não tem nada a ver com marca-passo. O marca-passo não resolve esse problema. É um procedimento cirúrgico. Como é que ele é feito, doutor Leandro? Não tem a ver com marca-passo. O marca-passo é um aparelho que a gente implanta aqui, embaixo da clavícula, que basicamente funciona para garantir frequências mínimas. Então, o marca-passo é usado para uma pessoa que tem frequências cardíacas muito baixas. Tem desmaios, por exemplo. Por exemplo, pode dar desmaio, por exemplo, pode dar um cansaço excessivo. É outra história. A fibrilação atrial é um ritmo irregular e, em geral, muito rápido. A frequência fica 150, 180 batimentos por minuto. Pode levar à morte? Fibrilação atrial, não. Fibrilação atrial não é das arritmias que podem dar morte. As arritmias que podem dar morte, elas, em geral, são da parte de baixo do coração, dos ventrículos. A fibrilação atrial é de cima. O grande risco da fibrilação atrial, fora o sintoma, fora a palpitação, que pode atrapalhar a vida, é a formação de coágulos. E esses coágulos, eventualmente, podem se soltar e podem ir para o cérebro e dar um derrame. Exatamente. Este é o grande risco. Mas é um grande risco mesmo. Não, é um grande risco que aumenta com uma série de coisas. Por exemplo, a pessoa que tem fibrilação atrial e tem hipertensão, o risco de coágulo aumenta. Tem diabetes, o risco de coágulo aumenta. Se tem insuficiência cardíaca, o risco de coágulo aumenta. Então, tem uma série de critérios que vão acrescentando o risco para aquela pessoa. Mas, de uma forma genérica, a fibrilação atrial tem como grande risco a formação de coágulos, a liberação e o AVC. E como é que é feito o procedimento? É pela virilha, não tem outra forma? Não, ter outra forma tem, mas a virilha é a melhor forma. É a melhor porque não tem como fazer cateterismos de veia, que é o caso, pela mão, por exemplo, onde hoje em dia se faz pelo punho para botar stent de infarto, não tem como. Tá? Não tem por que abrir o peito, fazer uma cirurgia, então, apesar de as pessoas geralmente se referirem como cirurgia, é um procedimento, a gente nem fala em cirurgia porque não tem corte, não tem sutura. O que tem são punções. A gente punciona a veia, por meio da veia que está na virilha, vem catéteres, e é no plural, porque em geral são 3 ou 4, para dentro do coração,
E aqui dentro do coração, então, a gente vai ir para o lado esquerdo do coração, que é onde tem que fazer uma série de cauterizações. Então, a gente, por meio de catéter, cauteriza, queima uma série de pontos que são responsáveis pelo desenvolvimento da fibrilação atrial. Então, a gente vai lá e diz, tem que cauterizar aqui, 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 aqui e aqui. Estas ablações ou cauterizações, às vezes, são simples e às vezes são complexas. Este procedimento da ablação da fibrilação atrial, Apple, é um procedimento mais complexo. Leva 3 horas, às vezes 4 horas, é longo. Mas tem outras que são procedimentos de 1 hora, vai, bota a pessoa nem interna no hospital e vai embora. Essa é mais longa, é mais complexa, mas hoje em dia tem resultados muito interessantes, resultados bem bons, em torno de 70% de chance de cura. De cura. Tempo de recuperação, doutor Leandro? Em geral, os 2, 3 primeiros dias a gente pede para a pessoa ter alguns cuidados e depois de 1 semana a vida é normal. E tem que tomar remédio de uso contínuo, essas coisas, não? Tem que tomar por um período. Tá? A ablação de fibrilação atrial, esta que nós estamos falando, como regra, tem que manter remédio por aproximadamente 3 meses e aí depois deve parar, deve suspender. Um anticoagulante? Um anticoagulante e um antiarrítmico. Tá? Pessoas que têm muitos fatores de risco, por exemplo, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, isso que a gente estava falando, às vezes tem que manter anticoagulante para o resto da vida. Mas por conta do procedimento em si, em geral, em 3 meses pode suspender. Os atletas profissionais têm mais probabilidade desse tipo de moléstia? Tem uma série de coisas que aumentam o risco. Por exemplo, a ingesta excessiva de álcool aumenta o risco, o estresse excessivo aumenta o risco. Mas a questão atleta até é uma pergunta muito interessante, porque tem essa questão, o exercício faz bem, o exercício faz mal. Bom, na verdade depende da carga de exercício. O sedentário tem mais arritmias, a pessoa que faz atividade física leve a moderada, aquela atividade regular, tem menos problema de coração em geral e menos fibrilação atrial, mas quando passa desse ponto da atividade moderada e entra numa atividade muito extenuante, como a atividade do atleta, o risco aumenta. Tanto que existe uma entidade que se chama fibrilação atrial do atleta. O atleta ou ex-atleta tem mais chances, sim, de fazer fibrilação atrial. Muito bem, está aí. Fibrilação atrial é um problema, tem solução. Serviço de cardiologia aqui e o setor de eletrofisiologia do hospital estão à disposição do telespectador. O telefone está na tela, quer dizer, não tem por que viver com palpitações, tendo dificuldades na vida do dia a dia. Se o tratamento não é, como o senhor disse, nem cirúrgico, né, doutor Zimmermann, é um procedimento e a recuperação é rápida. Então, tem que buscar solução, né? Não, tem que buscar, certamente tem que buscar. Sempre vale a pena se checar isso. Quer dizer, existem mudanças de hábito de vida para prevenir, existe tratamento farmacológico, existe tratamento com catéter. O fato é que não tem por que deixar uma coisa dessas que pode acarretar um risco, por exemplo, de uma coisa devastadora como um AVC, sem tomar cuidado, né? Então, efetivamente, se a pessoa está tendo alguma palpitação, alguma coisa fora do normal, vale a pena checar, com certeza. O que me preocupou foi essa informação, doutor Leandro. É a possibilidade de coágulos se desprenderem. E você sabe que um coágulo chega no cérebro, é um AVC. E, normalmente, quando a pessoa se recupera, tem que ter um tempo, né, doutora Sheila, que sempre me disse, é um tempo muito curto para a pessoa tentar se recuperar. Meu amigo Cacalo, ex-presidente do Grêmio, foi atendido em tempo recorde, não é? E conseguiu, hoje não tem nenhuma sequela, mas normalmente um AVC é uma coisa gravíssima, né, doutor Leandro? E infelizmente, os AVCs causados pela fibrilação atrial são dos mais graves. A área atingida é uma área maior, e isso é uma coisa que a gente compartilha muito com a doutora Sheila Martins, a gente trabalha muito junto. São AVCs que causam mais incapacidade, que causam mais mortalidade. Então, efetivamente, se todos os AVCs, lógico que devem ser evitados, mas este especificamente deve-se ter um cuidado ainda maior. Tudo bem. Da minha parte está entendido, creio que para o telespectador também. Direto aqui do Hospital Moinhos de Vento, com o doutor Leandro Zimmermann, cardiologista, ele é maratonista, ele também faz atividade física, né? Ele que foi o responsável pela cirurgia do treinador Renato Portaluppi, do Grêmio Porto Alegrense, que já está muito bem de saúde, já deu entrevista, agradeceu aqui o pessoal do Moinhos.
Muito bem, estamos nos despedindo por aqui. Uma alegria revê-lo. Não, a alegria toda minha. Olha, a gente já tem um histórico aí muito bacana de ver, muito bacana mesmo. E é um prazer conversar aí com o telespectador. Doutor Leandro é uma simpatia, é um excelente profissional. Muito bem, direto aqui do Hospital Moinhos de Vento, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel.